Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Esse é o Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. Falamos ao vivo para todo o país. A você aí de casa, sempre ligadinho na programação da nossa TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do jornal desta sexta-feira. A produção industrial brasileira avança 0,6% no mês de julho. De acordo com números divulgados hoje pelo IBGE, a indústria de produtos alimentícios está entre os setores que mais alavancaram para o alto este crescimento. A venda de veículos dispara acima dos 20% em agosto. Os números divulgados hoje pela FenaBrave destacam que o setor carros de passeio foi o que mais avançou, com um crescimento nas vendas de quase 30%. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofre atentado perto de casa em Buenos Aires. Um suspeito que chegou a apertar o gatilho é um brasileiro. Nas declarações do presidente Alberto Fernandes, foi o episódio mais grave no país desde que a Argentina retomou a democracia em 1983. E ainda está tudo pronto para a primeira semifinal do Festival Vem 2022. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente traz todas as informações sobre as apresentações de amanhã. Será um grande espetáculo com transmissão ao vivo para todo o Brasil a partir das 6 da tarde pela TV Evangelizar. Fique ligadinho, o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. A produção industrial no país cresceu 0,6% em julho. É um crescimento ainda modesto, não vira a curva de recuo no acumulado do ano, mas traz mais otimismo ao setor. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Apesar do crescimento de 0,6%, a indústria acumula queda de 2% no ano e em 12 meses o recuo foi de 3%. Em relação a julho de 2021, a indústria recuou 0,5% e já é a segunda taxa negativa seguida nessa base de comparação interanual. Mesmo assim, o setor industrial ainda está 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia e 17,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. De acordo com especialistas, o setor industrial ao longo deste ano mostra maior frequência de resultados positivos. São 5 meses de crescimento em 7 oportunidades. Mas vale destacar que ainda assim a produção industrial não recuperou as perdas do ano passado. Somente 10 ramos industriais cresceram e 16 assinalaram queda. Entre as atividades, a maior influência positiva veio dos produtos alimentícios, com crescimento de 4,3%. É o terceiro mês seguido de avanço na produção dessa atividade industrial, que acumula alta de 7,3%. Outras contribuições vieram dos produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, com 2%, e indústria extrativista, com 2,1% de crescimento. Os produtos farmacoquímicos e farmacêuticos registraram alta de 10%, a metalurgia 2%, celulose, papel e produtos de papel cresceram 2,1% e outros equipamentos de transporte 5%. Os principais impactos negativos em julho foram no setor de máquinas e equipamentos, que registraram queda de 10,4%. Outros produtos químicos tiveram recuo de 9% e veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram queda de 5,7%. Outros destaques de redução vieram de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, com queda de 22%. Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos registraram queda de 7,8%. Entre as atividades, as principais influências negativas foram registradas por produtos de metal, indústrias extrativistas, veículos automotores, reboques e carrocerias, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, produtos de borracha e de material plástico. A venda de veículos no Brasil cresceu 20,68% em agosto, numa comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados foram divulgados nesta sexta pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave.
No mês de agosto, foram vendidos 208.493 novos carros, ônibus, vans e caminhões, superando a quantidade vendida no ano passado, no mesmo período que foi de 172.763 veículos. E se considerar as motos e outros veículos, o emplacamento registrou aumento de 12,6% em agosto, sendo mais de 345 mil unidades. Apenas a venda de carros houve uma alta de 29,45% em comparação com agosto do ano passado. Em segundo lugar estão os ônibus, que atingiram um aumento de 26,23%. Já as vans e outros veículos utilitários, a alta foi de apenas 0,92%. E o segmento dos caminhões foi o único que teve queda, de 2,76%. E ao comparar o mês de julho com agosto desse ano, todas as categorias de veículos tiveram um crescimento de quase 15%, e só os ônibus tiveram um aumento de 31,33%. Especialistas afirmam que a melhora nas vendas do setor indica que o mercado está atingindo o equilíbrio de oferta e demanda. Bom, a gente continua a falar de economia porque na balança comercial brasileira, as trocas com o exterior geraram um saldo positivo superior a 4 bilhões de dólares, para o país no mês de agosto. As trocas com o exterior em agosto geraram um saldo superior a 4 bilhões de dólares a favor do Brasil. Em termos de participação nas exportações nacionais, a Ásia continua absorvendo a maior parte de nossos produtos, seguida pela Europa, América do Norte e do Sul. Em termos de mercadorias vendidas, os destaques no mês passado foram soja, petróleo, minério de ferro, milho e carne bovina. Entre janeiro e agosto deste ano, a balança comercial também ficou favorável para o Brasil, com saldo de 44 bilhões de dólares. E foi prorrogado para 12 de setembro o prazo para que transportadores autônomos, os caminhoneiros autônomos, façam a autodeclaração do termo de registro, documento necessário para que possam receber as parcelas referentes a julho e agosto do benefício aos caminhoneiros. Devem fazer a autodeclaração os profissionais com cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que não tiveram registro de operação de transporte rodoviário de carga neste ano. Todos os profissionais nessa situação estão com uma notificação nos sistemas do Ministério do Trabalho e Previdência e podem utilizar esses mesmos canais para fazer a autodeclaração. O acesso pode ser feito pelo portal Emprega Brasil, utilizando o login do gov.br no link Serviços ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. De acordo com o Ministério do Trabalho, o recebimento deverá ocorrer junto com o pagamento da terceira parcela do benefício, no dia 24 de setembro. Na autodeclaração, o caminhoneiro autônomo deverá afirmar que atende aos requisitos legais exigidos para o recebimento do benefício e que está apto a realizar de forma regular transporte rodoviário de carga. Uma exposição solidária reúne flores, folhagens, mudas de árvores frutíferas, móveis rústicos e muito mais. É um paraíso para os apaixonados pelas plantas. É a Expoflor que leva nesta época muito mais cores também à cidade de Maringá. Um espaço com mais de 500 variedades de flores. São espécies nativas e também vindas de Olambra. Por aqui, muitas opções de plantas ornamentais e de árvores frutíferas. Dá para comprar também produtos de jardinagem e móveis rústicos. A 23ª edição da Expoflor em Maringá, no noroeste do Paraná, é uma feira solidária. Parte de tudo o que for arrecadado será doado para entidades assistenciais da região. Os numerários que conseguimos arrecadar aqui com a venda das plantas, cada entidade parceira irá aplicar nos seus projetos, atendendo a necessidade de cada uma. É o momento de trazer para a cidade um pouco do que é cultivado na área rural e de se aproximar do público. Depois da vinda do Covid, a gente partiu mais para o e-commerce, mais para venda
mandando por transportadora. Mas as feiras ainda é importante para você ter aquele contato direto com o cliente, né? Você explicar, orientar o cliente como que é o cultivo de planta, porque quanto mais o cliente aprende a cultivar a planta, para nós é importante, né? E olha, além de ser um importante espaço de oportunidade para os produtores, a feira é um verdadeiro parquinho de diversões para quem é apaixonado por essas maravilhas. Impossível resistir. A qualidade está ótima, o preço também superou. Esse ano superou todos os outros anos. Tá maravilhoso aqui o espaço. Valeu a pena. Tá valendo a pena, tá valendo, não acabei ainda. Quantas belezas, né, para o cultivo na Expoflora em Maringá. Muito legal. Veja a seguir as notícias sobre o atentado em Buenos Aires à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E ao vivo de Curitiba, tudo está pronto para a primeira semifinal do VEM 2022. 6 semifinalistas sobem ao palco amanhã na busca por uma das vagas na grande decisão. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h32 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país. É amanhã, hein? Prepare seu coração. A partir das 6 da tarde começa com transmissão ao vivo da TV Evangelizar para todo o país a primeira semifinal do Festival VEM 2022. 6 semifinalistas sobem ao palco para um grande espetáculo e para mostrar tudo isso agora, né? Eu quero chamar ao vivo a nossa repórter, a Fabiana Fantucci, que está no auditório da obra Evangelizar é Preciso em Curitiba, onde vai acontecer este grande show. Fabiana, muito boa tarde para você. Que surpresas aí estão aguardando o nosso público? Muitas surpresas, viu, Odilon? Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o programa Pauta Aberta. Como você bem disse, estamos no auditório da obra Evangelizar é Preciso, aqui em Curitiba, na capital paranaense, onde o cenário já está montado, a equipe faz os últimos ajustes aí para a grande semifinal amanhã, já os equipamentos por aqui, os instrumentos também, porque amanhã, 6 da tarde, nós temos a primeira semifinal. Relembrando um pouquinho, Odilon, as audições aconteceram no mês de agosto, a nossa equipe viajou mais de 8.000 quilômetros por todo o Brasil e realizou audições em 3 cidades aí do Brasil, em Palmas, no Tocantins, Recife, em Pernambuco e Maringá, aqui no Paraná. Dessas audições, 12 candidatos foram selecionados e amanhã 6 deles se apresentam aqui no auditório da obra Evangelizar é Preciso. E quem são eles? A Kelly Alves e o Wellington Teixeira, que são do Tocantins, o Flavinho Ferreira e o Gabriel Silva, que são do Ceará, o Elton Galvão do Amazonas e o Elber Lima do Espírito Santo. Esses candidatos já estão em Curitiba, já chegaram à capital paranaense. Hoje eles estão até conhecendo um pouquinho mais da cidade, fazendo um passeio e logo mais eles chegam aqui na Associação Evangelizar é Preciso, onde eles vão conhecer um pouquinho mais sobre a obra Evangelizar e também vão participar de um grande ensaio, viu, Odilon? A gente está aqui no cenário, você deve estar se perguntando, puxa, tô curioso, quero ver um pouquinho mais, mas a gente não vai revelar não, viu? A produção aqui está fazendo um suspense, um mistério. Eu tenho o privilégio de estar aqui vendo que esse cenário está maravilhoso, deslumbrante, cheio de luzes, cores e texturas. E claro, você vai conferir tudo amanhã em primeira mão aqui na TV Evangelizar a partir das 6 da tarde. Até reforçando que é um pouquinho mais cedo, viu? As audições que foram transmitidas pela TV Evangelizar aconteciam às 7 da noite, mas amanhã é mais cedo, 6 da tarde na TV Evangelizar. Não perca esse belíssimo show de evangelização e música aqui na TV Evangelizar, porque o maior festival de música católica do Brasil é só aqui na Evangelizar, Odilon. Valeu, Fabiana. Muito obrigado pelas suas informações. A gente está cheio de expectativa mesmo. Esse auditório está belíssimo, a produção é maravilhosa, né? E um destaque também, os semifinalistas já chegaram a Curitiba. Hoje foi um dia de um giro pela cidade. Eles estão curiosos também, estão também surpresos, né, com todo o espetáculo que está sendo preparado. Então eu quero reforçar aqui o convite a você de casa, amanhã a partir das 6 da tarde, ao vivo para todo o país, aqui pela TV Evangelizar, a primeira semifinal do Festival VEM 2022. 6 dos participantes querem uma das 3 vagas na grande decisão. Tá feito o convite, ainda?
Vamos de notícias internacionais. Agora, um brasileiro é suspeito de tentar atirar contra a vice-presidente argentina Cristina Kirchner. Isso aconteceu ontem à noite. O homem foi preso e o governo decretou feriado hoje no país. Um brasileiro tentou atirar na vice-presidente argentina Cristina Kirchner perto de sua casa em Buenos Aires na noite de quinta-feira. O incidente chocante provocou uma onda de indignação por parte dos líderes latino-americanos. Frente ao domicílio da vice-presidenta, em frente à casa da vice-presidente, um homem apontou uma arma de fogo para a cabeça dela e puxou o gatilho. Cristina continua viva porque, por um motivo ainda não confirmado tecnicamente, a arma, que tinha 5 balas, não disparou apesar de ter sido acionada. Não se disparou pese a haver sido gatilhada. O presidente Alberto Fernandes afirmou que este é o evento mais grave desde que a Argentina recuperou a democracia em 1983 e declarou esta sexta-feira feriado para permitir que as pessoas se expressem em defesa da democracia e em solidariedade à vice-presidente. Cristina Kirchner liderou o país de 2007 a 2015 e agora enfrenta acusações de corrupção. O ministro da Segurança, Aníbal Fernandes, disse que o suspeito foi preso na noite de quinta-feira. A imprensa local informou que o homem é um brasileiro de 35 anos. A motivação do crime ainda é desconhecida. E manifestações em apoio à vice-presidente Cristina Kirchner ocorreram em toda a Argentina. Os primeiros registros, começaram às 10 da manhã em frente à Casa Rosada, a sede da presidencial na Argentina. Os manifestantes levaram bandeiras e cartazes em apoio à vice-presidente. E a Polícia Federal na Argentina prendeu na casa do brasileiro preso por tentar atirar na vice-presidente 100 balas, calibre 9mm. A gente continua com as notícias internacionais. Um incêndio atingiu uma floresta ao longo de uma rodovia na Califórnia. Esse incêndio seria a consequência da onda de calor que atinge parte dos Estados Unidos. Centenas de bombeiros combateram as chamas e pelo menos 7 deles ficaram feridos. O fogo consumiu 2.000 hectares perto de Los Angeles e o combate às chamas foi auxiliado por aviões. O incêndio ocorreu em meio a temperaturas próximas de 43 graus. A onda de calor deve durar até a próxima semana e os termômetros podem chegar a 46 graus centígrados em algumas áreas densamente povoadas ao redor de Los Angeles. O calor excessivo, a baixa umidade e o terreno íngreme são os maiores desafios para os bombeiros. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta de calor excessivo para a maior parte da Califórnia, bem como para partes do Arizona e de Nevada, alertando para condições perigosamente quentes nos próximos dias. A temperatura à noite não deve baixar de 26 graus centígrados em muitos lugares. Ondas de calor no sul da Califórnia são comuns em setembro. Temperaturas acima de 37 graus são consideradas altas. Segundo cientistas, o aquecimento global faz com que as variações climáticas naturais sejam mais extremas. É uma situação desesperadora, com todo esse calor e com os incêndios florestais que se espalham pela Califórnia. Bom, a partir de agora vai ficar mais fácil a entrada de brasileiros em Portugal. Essa medida, que muda algumas regras, foi aprovada pelo Conselho de Ministros de Portugal e deve acelerar a entrada de quem é membro da comunidade dos países de língua portuguesa. Além do Brasil, também vão ser beneficiados os países de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Com a medida, cidadãos desses países não precisam mais comprovar a passagem de volta, só quando solicitarem visto de residência, nem seguro viagem, e também não é mais preciso se apresentar presencialmente para pedir o visto. Antes da medida, os brasileiros já não precisavam de visto para entrar em Portugal, mas poderiam ter a entrada negada pela falta de documentos, como os do seguro viagem e passagem de volta. De acordo com o Conselho de Ministros de Portugal, as alterações devem contribuir para o aumento da mão de obra e devem revitalizar a economia, mas ainda não foi dito a partir de quando as mudanças devem entrar em vigor. E amanhã a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro, é a 25ª rodada. Confira os jogos. A partir das 4h30 da tarde, o jogo entre Juventude e Avaí será o de abertura da rodada. Duas equipes que lutam para deixar a zona de rebaixamento.
Em seguida, às 7 da noite, o Palmeiras defende a liderança isolada do campeonato contra o Bragantino. Jogo duro para o líder em Bragança Paulista. No mesmo horário, em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético recebe o Fluminense. É o duelo do sexto contra o terceiro colocado. Às 8h30 da noite tem América Mineiro e Coritiba, no estádio Independência, em Belo Horizonte. A rodada segue domingo a partir das 11 da manhã com o jogo entre o vice-líder Flamengo e o Ceará, no Maracanã. Às 4 da tarde tem Corinthians e Internacional na Arena Itaquera. Fortaleza e Botafogo no Castelão. Às 6 horas da tarde, o Atlético Goianiense recebe o Xará Mineiro em Goiânia. Às 7 da noite, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e São Paulo. O duelo entre Santos e Goiás fecha a rodada na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro, a partir das 8 horas da noite. Agora a gente vai falar sobre os mistérios do universo. Depois de muita observação, os astrônomos descobriram um exoplaneta que pode ser totalmente coberto por um imenso oceano. A descoberta é de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Montreal, no Canadá. A descoberta foi publicada na revista The Astronomical Journal. O exoplaneta chamado de TOI 1452b, localizado na constelação de Draco, orbita uma das duas estrelas do sistema, a aproximadamente 100 anos-luz da Terra. O astro é um pouco maior do que o nosso planeta, e a localização entre a estrela que ele orbita é ideal para que tenha água na superfície do planeta. Os astrônomos encontraram o primeiro sinal de existência do exoplaneta em uma captura feita pelo satélite de pesquisa TESS da NASA. E mais tarde foi comprovada a existência pelo telescópio do Observatório de Mount Megantic, em Quebec, no Canadá. Foram mais de 50 horas de observação para chegar a uma estimativa da massa do planeta, que é considerada 5 vezes a da Terra. O TOI 1452b deve ter uma densidade que só poderá ser explicada se uma grande fração da massa for composta por materiais mais leves do que os que existem na estrutura interna do exoplaneta, como a água. Por isso, ele está sendo chamado de planeta oceânico. Daqui a apenas 5 dias, em 7 de setembro, a gente comemora os 200 anos da independência do Brasil. Pois, a partir de agora, eu quero convidar você a desvendar o caminho percorrido por Dom Pedro dias antes da proclamação da independência, às margens do rio Ipiranga. Um caminho de histórias que entrou para a história naqueles dias, pouco antes de o Brasil deixar de ser colônia de Portugal. As curvas da Estrada Velha de Santos levam a um caminho que conta parte importante da nossa história. Foi por onde Dom Pedro passou antes de proclamar a independência do Brasil. Depois de 100 anos, em 1922, monumentos foram construídos ao longo do trajeto para celebrar o centenário da independência. Agora, as construções passam por restauro e anunciam o bicentenário bem mais próximas das cores e formatos originais. Em 81, eu lembro, eu sentado aqui nesse mesmo local, vendo o meu avô, o meu pai e meu tio, que está nessa placa, em 81, fazendo esse restauro. Há 41 anos atrás, eu não imaginava que eu estaria no papel deles agora, Hoje, uma equipe dá apoio. Tem na Serra o escritório. E a mesma natureza que faz moldura para as construções impõe também um desafio. Essa umidade, ela foi absorvida. Hoje, a gente recriando as técnicas e um material muito semelhante ao que foi usado, a gente observou algumas dificuldades que eles passaram naquela época. Desde a condensação da neblina, a gente tem uma altura aqui que praticamente tem momentos que a gente está dentro da nuvem. As técnicas usadas no passado impressionam e são preservadas agora. A forte neblina descarta o uso do concreto e os restauradores precisam encontrar a receita perfeita de argamassa que permita que as paredes não acumulem a umidade do ar. Por meio dos moldes, a gente começa a acertar isso para definir a composição final que a gente vai usar na execução da obra. E aí, tendo isso na mão, a gente tem uma fórmula que passa a ser feita numa quantidade maior. Nos azulejos, mapas rodoviários de 1922. Outros reproduzem cenas, como a passagem de mulas pela estrada. Os animais subiam produtos importados da Europa e desciam carregados de itens agrícolas. Nesse caminho entre o litoral e o interior do estado, essa foi a primeira estrada pavimentada, embora leve o nome de Calçada do Lorena.
Ela ainda vai passar por restauro, mas já está no processo de higienização. Exatamente por aqui passaram apoiadores, a Guarda Imperial e o próprio Dom Pedro. E a cada passo que avançavam, deixavam mais para trás o Brasil Colônia. Hoje, a Estrada Velha de Santos não é mais uma alternativa de viagem para os carros. Fica aberta apenas para turistas que pretendem viajar pela história e rever um pouco do que viu Dom Pedro antes de se tornar primeiro. Que restauração maravilhosa, né, que está sendo feita nessa velha Estrada de Santos para recontar um pouquinho da nossa história. Muito legal. Tchau, gente. Bom fim de semana. Não se esqueça, amanhã, a partir das 6 da tarde, aqui na TV Evangelizar, começa. É a primeira semifinal do VEM 2022. 6 candidatos para você curtir, torcer, boa música e muitas emoções. Você não pode perder. Ótimo fim de semana. A Pauta Aberta está de volta na segunda-feira. Eu vou estar esperando você. Até lá.